Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma gravação mais rápida, direto ao ponto, só para a gente demonstrar em vídeo por que que o multitenancy do Redis é tão poderoso, né? Como que ele não cria vizinhos barulhentos entre workloads totalmente distintos. Então eu posso ter um cluster de Redis Enterprise, né? Um Redis Cloud, rodando na AWS, no GCP ou na Azure, e esse cluster poder receber um ou mais bancos de dados, né? Reds totalmente isolados, cada um com as suas shards, cada um com o seu proxy, cada um com sua afinidade de CPU, e que isso torna uma operação ali de multitenancy segura ao longo do dia, e quando não for, quando tiver alguma migração, o Redis vai avisar vocês antes para vocês fazerem isso numa janela, enfim. Então, o que é raro de acontecer, né? A não ser que seja um salto muito grande, você vai adicionar um banco de vários terabytes dentro de um cluster que antes só tinha bancos rodando 100 megas, 1 giga, né? Nesses casos de arquitetura, né? Mas o multitenancy, senão, não vai gerar desconforto ao longo do dia numa operação normal de migração, por exemplo, tá, galera? Então, não vem ao caso aqui explicar a arquitetura do multitenancy, isso aqui é uma agenda um pouco mais profunda, mas esse conceito de subscrição que vocês estão vendo na tela ali no Redis Cloud é o que define um cluster de Redis Enterprise. Dentro desse cluster eu posso ter vários bancos de dados Redises totalmente isolados um dos outros, né? Eu já passei por esse ponto, então é só entender isso mesmo, né? E aí, para a gente demonstrar esse onboarding sem disrupção, e lembrando que vocês não precisam ter um ambiente multitenancy, isso é só mostrando para vocês que, independente do que está acontecendo no cluster ali, o Redis consegue manter as conexões ativas, os clientes que estão espetados em produção não vão sofrer nenhuma impedância, né? Mas isso é, obviamente, se você quiser ter o multitenancy em ambientes produtivos, né? Você pode muito bem fazer um isolamento de um banco por cluster na cloud. Dependendo do tamanho de cada Elastic Cache que vocês tenham, né? Isso é muito natural e não vai fazer diferença nenhuma na redução de custos que o Redis Cloud já traria, tá bom? É mais entender se a gente pode ou não usar o multitenancy para os casos de uso, revisar com a arquitetura e fechou. Nesse caso, eu estou demonstrando que não tem problema, tá, galera? Então, eu tenho aqui um banco de dados, né? Um cluster de Redis que está entregue em São Paulo, se não me engano. Não, está nos Estados Unidos, tá? Multi-AZ, tudo bonitinho. E a conectividade, eu tava com Private Link, mas vou fazer com o VPC Peering só para demonstrar. Dá na mesma, né? Ou seja, eu tenho uma Bastion rodando na AWS, que vai rodar um código em Go meu aqui, só para manter uma conexão com Redis, usando Connection Pool, as melhores práticas, e manter comandos contra ele, né? É um projeto que tá no GitHub, super simples, galera. O Go é muito foda, né? Então, é algo ali muito direto. Eu vou só conectar usando o cliente oficial no Connection Pool, criar 10 workers, né? Porque meu banco lá também é mais um banco de demo, ele faz 1000 operações por segundo. Mas sabe que o Redis aguenta, sei lá, 150 milhões de operações por segundo ou mais, né? Esse é o caso que a gente tem na Uber, então isso veio na minha cabeça, assim. A performance não é o problema, né? Só estou usando um banco pequenininho aqui para o time de FinOps da Redis não me enforcar. Então a gente vai rodar essa Bastion aqui, né? Ó, tá no terminalzinho aqui, bonitinho. E o código tá aqui, galera. É basicamente o código do GitHub. Eu só dei um git clone, então acho que eu vou dar o go, run, mango. Eu já exportei uma variável de ambiente que vai conectar aqui nesse endpoint, galera. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Dentro do banco de dados, usando o endpoint interno, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou dar um netcat-v. Ou seja, né, a conexão fecha através do endpoint privado. Eu não estou passando pela internet, obviamente, né? Então, eu vou dar go, run, mango. E vou deixar ele criar os workers e começar a agredir o Redis lá, né? Então, até vou ver se ele está conectado aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um connect to database aqui. Eu vou usar o Redis Insight, quero abrir no desktop, quero usar o endpoint público porque eu estou fora da rede privada, óbvio. Vamos ver se ele vai conectar no banco, se esse atalho está funcionando. Tá dando uns paus aqui, mas é porque eu não estou usando a versão GA, tá? Eu estou usando a versão beta do Redis, do Redis Insight. Mas vamos conectar na mão então, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, esse cara. Eu vou colocar aqui. Beleza, galera. E a senha, esse cara eu estou usando uma senha default aqui, que vocês podem ver que na hora que eu for criar o segundo banco, eu vou usar uma senha de RBAC SL, né, com o usuário. Então, deixa eu ver se está funcionando, acho que é isso. Vou conectar. Conectôncio. Beleza, ele está lá fazendo benchmark, né? Escrevendo umas chaves, lendo. É isso, o cliente está aqui espetado, né? Eu vou usar essa tabela aqui para ver se deu erro de conexão ou não, tá? Galera, segundo passo agora então, para a gente terminar rápido, eu tenho que adicionar um banco de dados novo nesse mesmo cluster, né? Provando multitenancy. Então, eu estou fazendo pela tela aqui, mas acho que eu vou fazer pelo Terraform. Mas no Terraform, basicamente, eu vou dar um nome para o banco, né, esse segundo banco, eu vou pegar a versão 8.2 do Redis, claro. Ele vai ter 1 GB só também em 1000 operações por segundo,
com H ligado. Vou fazer a mesma parada, tá, galera? Com persistência, com a diferença que o meu usuário, eu vou desligar o default e vou usar o RBAC, a série da Redis. Um banco que tem nada a ver com esse que tá rodando aqui agora, tá? Deixa eu ver como que tá meu Terraform e a gente já roda esse comando, tá? Vou abrir aqui o Visual Studio Code, não se assustem. Esse aqui é meu Terraform. Eu tenho uma variável de estado para... Eu tenho um arquivo de tfstate para fazer essa operação, ou seja, eu vou... Aqui, ó, Terraform Plan. Eu vou passar um arquivo de variáveis que faz o meu Terraform entender que a subscrição já existe, para ele não criar um cluster do zero. E aí ele vai lá e vai criar um banco de dados dentro de uma subscrição existente. Eu não testei esse código, tá, galera? Então, se der pau aqui, a gente vai fazer pela UI. Eu vou dar um apply. Deveria estar usando OpenTofu aqui, mas beleza. Aí ele... Esqueci de dar auto-approve, né? Então agora eu ponho yes. Pode ser que não funcione porque eu não testei o código, tá, galera? Mas depois que a gente roda na mão. Acho que vai funcionar. Então, beleza. Vamos lá na Cláudia. Aqui, vamos ver se ele já está criando o segundo banco. Eu vou deixar esse cara conectado aqui. Eu vou só espiar o Terraform rapidinho. Beleza, vai criar o database. Ele já chamou a API de criação. Então, se a gente voltar aqui para dar uns segundinhos aqui para UI, acordar para cuspir, ele vai aparecer um segundo banco aqui se eu coloquei no lugar certo, né? Eu não sei se eu usei a subscrição certa aqui, vamos ver. Vamos ver se é... Ah, esse aqui não, é esse aqui. Então agora é só esperar um pouquinho, galera, o API aqui voltar, né, a task de criação do Database Pro. Vamos ver se funciona. Se ele ficar engasgado... Ah, já foi, ó. Então beleza, né? Aqui ele ficou amarelo, que eu acho que é um efeito visual que eu não gosto, porque o banco não pode funcionar, tá vendo? Ele tá espetado aqui. Vou até dar uns enters aqui pra você ver que ele não tá travado. E eu tô aqui escrevendo numa boa, né? Tá acontecendo todo o deployment do lado da cloud aqui. O Terraform, ele faz uma operação de TCC, né? Ele chama, ele testa, tenta de novo. É um processo assíncrono, né? Contra a API do Redis. Toda baseada em tasks. Mas é algo que não vai gerar desconforto na aplicação que vocês estão vendo aí, né? Não tem perda de performance, não tem erros na conexão, ele não desconecta, tá tudo tranquilo. Vocês podem olhar o código-fonte para testar isso. E o interessante é que a gente conecte a aplicação de vocês aí, né? E teste da mesma forma. Lembrando que o multitenancy é opcional. Ele tende a reduzir custos caso vocês tenham vários bancos de dados pequenos, ali de 100 megas, cada um rodando em uma instância de Elasticache que tem no mínimo 3 máquinas, ou 2, né, no caso, mas com H real seriam 3 máquinas, né, para não ter split brain. Então, nesses casos, o multitenancy faz sentido, assim, é muito interessante. Mas vocês falarem para mim que vocês têm vários bancos de 25 gigas rodando em produção, isso não precisaria estar em multitenancy. Se vocês não quiserem usar, não precisa. É só uma opção mesmo. Então aqui ele está criando o database ainda, galera. Então vai demorar mais um pouco, porque essa API ela fica testando se o banco está criado. Mas a verdade é que já está tudo funcionando, né? Conexão privada também. Então esse banco aqui, quando ele estiver pronto, ele vai me dar as URLs, que não tem nada a ver com o outro. É totalmente isolado, né? Então, se você for ver aqui, ó, cada um vai ter a sua, daqui a pouco aparece a do Bendito aqui também. Beleza? Bom, pessoal, acho que está terminando aqui, ó, porque a UI já voltou, então o Terraform vai fechar e vai dar os outputs já. Então, a situação ali, como vocês podem ver, não aconteceu nada de erro, né? Estou voltando um pouco para cima para vocês verem onde a gente tinha dado os enters, né? Aqui, né? Então, você vê que não aconteceu nada, né? O banco está lá criado e esse banco é independente um do outro, né? Então, aqui é o 16338, só que cai em outro proxy, é totalmente isolado, né? E esse aqui é o 15146, né? Então, eu vou só duplicar aqui a aba para a gente conectar em outro, só para a gente ver se está conectado, tudo bonitinho, né? E a gente depois destrói esse cara aqui. Então, vou abrir uma outra aba. Vou dar um... Tô carregando muita coisa no meu profile aqui. Vou dar um SSH-I, eu acho que eu já tô nessa máquina. O FIN7 aqui, eu acho que é isso mesmo. É isso aqui mesmo, galera. Então, eu vou dar um netcat-v só para saber se ele tá funcionando também, né? Esse novo banco. Beleza, sossegado. Estamos conectados, beleza, galera? Então, aqui, né, a demo tá tranquila. Vamos ver se o Terraform terminou de fazer. Ah, ele tá criando o role. Beleza, galera. Aqui agora é só o passo final. Ele tá criando a role do Redis para o usuário, né? Ele vai substituir a autenticação default para o RBAC, a série da Redis. Mas eu vou fazer algo mais grave ainda. Eu vou quebrar essa operação aqui no meio. Então, pra vocês verem, né? Aconteceu alguma coisa ainda, né? Tem alguma coisa errada. Eu vou vir aqui direto na UI pra vocês verem, ó. O Terraform tá trabalhando, então é um cenário de falha, assim, deu uma coisa errada, né? Eu vou vir nesse cara. E se der tempo, se ele não entrar em modo de... Ah, beleza, não entrou, não deu tempo. O Terraform vai quebrar com certeza. Mas se vocês forem ver lá a aplicação, continua bonitinha, tá? Vou dar outros enters aqui, ó.
Tá vendo? Continua tudo tranquilo, nada muda. Então vocês podem confiar que o Redis está inteiro aí, ó, já voltou o multitenance, já tem um banco só, e a aplicação nem sentiu o que aconteceu. Beleza? Essa é a demo, galera. Valeu!